Oração, antes da gente começar então, o Salmo 147, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço por esta manhã. Senhor, eu lhe peço que Teu Espírito Santo possa nos abençoar e vir até nós, de modo que nós possamos entender mais da Tua Palavra, que nossos corações possam se conformar à Tua Palavra, Senhor, que nós possamos entender um pouco mais de Ti. Abençoa, Senhor, os outros professores, as outras escolas dominicais, as outras igrejas. Que seu nome seja glorificado e seja louvado. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Salmo 147. Vamos ler, é um salmo com mais ou menos, tem 20 versículos. Vamos ler cada um vai ler um versículo. Começando, pode começar aqui pela Deia. Exortação a louvar o Senhor pela sua beneficência. Louvai ao Senhor, que é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Para os quebrantados de coração e liberta as feridas. Solta a música das estrelas, chamando a todas pelas seu nome. Grande é o nosso Senhor, de grande poder, e o seu entendimento é infinito. O Senhor ampara os humildes e dá para os simples em fé. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvor ao nosso Deus com a água. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir erva sobre os montes. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corpos, quando clamam. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe é chamado. O Senhor dá isso, espera Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Senhor, ao teu Deus. Porque fortaleceu as trancas das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem estabelece a paz nas suas fronteiras, tendo mais filhos dignos de parte. 15, né? Ele envia suas ordens ao mundo e a sua palavra corre veloz. Pode Quem ler. dá a neve como lança, e o fardo a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao frio? Manda a sua palavra e os ratos refúgios, caso traz vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, seus caminhos e seus juízos a Israel. 147, versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Amém. Esse é um salmo, esse grupo de salmos que está mais ou menos no finalzinho ali, a ideia deles é um convite para louvar a Deus. Nós temos diversos salmos ao longo da Bíblia, 150, né? Alguns falam de lamento, outros falam de alegria, outros falam são mais conselhos. Esse grupo de salmos aqui, esse finalzinho, é um convite a louvar a Deus. E hoje nós vamos ver o salmista que ele está mostrando a grandeza de Deus, e ele também, só que vai falar
a grandeza de Deus e vai falar o que Deus espera com isso. Quem Deus é, como Deus é e o que Ele espera de nós. Qual a nossa relação com Deus em relação à grandeza dele. A gente vai ver isso em 3 partes, basicamente. Eu vou ler aqui na NVT. Ela está um pouco diferente acho que da que foi lida. Só pegar minha cola aqui. Qual é o salmo? 147. Na semana passada nós vimos o Salmo 99. Eu ressaltei que lá naquele Salmo fala que o Senhor reina, o Senhor é grande, o Senhor é soberano, e que os povos têm que temer a Deus, porque por causa da grandeza dele. Hoje nós vamos continuar nessa ideia, né, que um Salmo ressaltando uma característica de Deus. E aqui vai ser bem interessante porque se a gente perceber, está falando da inteligência, basicamente, de Deus. Vocês já viram esses testes de QI? O que são os testes de QI? É um teste para ver quão inteligente é uma pessoa. Daí tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Esses testes, depois eles acabaram caindo não são muito úteis, porque é muito difícil você medir a inteligência das pessoas, porque existem vários tipos de inteligência. Mas a gente consegue observar muitas vezes a inteligência das pessoas e a gente fica realmente muito impressionado. Alguém que consegue ter raciocínios muito rápidos, raciocínio lógico muito bom, raciocínio matemático. Outras pessoas conseguem pintar quadros, outras pessoas conseguem fazer esculturas. Inclusive, existe até mesmo inteligência corporal. O jogador de futebol que consegue fazer alguma coisa dentro do campo que a gente não faz ideia de como que ele fez isso. Ele consegue ter uma visão boa e ele controla os músculos do corpo dele para fazer, sei lá, o que eles fazem. Pega o Ronaldinho Gaúcho, sei lá, uns 15 anos atrás, o Ronaldo Fenômeno, ou o Messi, até pouco tempo atrás. Os caras são muito bons mesmo. E a gente fala, esse cara é um gênio, né? É um gênio da bola. E a gente realmente fica muito impressionado. O Salmo, basicamente, ele está falando, e Deus? Qual que é o QI de Deus? Quanto será que vocês acham que Deus tem de QI? Na humanidade, acho que o maior que foi medido, acho que foi 230, algo assim. A média nossa é em torno de 100. E Deus? Como é que será que, qual é o tamanho do QI de Deus? Sei lá, todos, deve ter todos os números de QI. Não dá pra gente saber. O salmista, ele está pensando algo desse tipo. Ele olhou para os céus e falou, como é que eu faço para tentar mostrar o tamanho da inteligência de Deus? Ele pegou, olhou as estrelas e falou, eu vou pegar as estrelas, que é algo que eu não consigo contar. E é interessante que a gente vai ver aqui, ó. Felipe, Oi. é interessante que nos Estados Unidos tem essa cultura de, quando o aluno já está inserido na escola, a gente faz essa medição, saber qual perfil ele tem para determinada profissão, ou esporte, ou musical. Sim. Por causa da nossa limitação, a gente tem que escolher alguma coisa para fazer. A gente não consegue fazer tudo. Mas, ao contrário de Deus, que a gente vai ver aqui, é bem diferente. E interessante que o salmista ele vai mostrar a grandeza de Deus, ele vai fazer todas essas comparações que a gente às vezes nem consegue imaginar direito. Só que é ainda mais legal assim, que a gente vai ver que Deus é tão grande e mesmo assim ele se importa com a gente. Sabe quando você conhece aquela pessoa que é muito boa em alguma coisa? Ou ela é muito rica, ou ela é muito famosa, ou muito poderosa. Mas quando você vê que a pessoa realmente se importa com essa pessoa, se importa com as pessoas pequenas, parece que ela fica ainda maior, né? Você gostava da pessoa, mas quando você sabe que essa pessoa cuida dos outros, se importa com quem é menos favorável ou quem está sofrendo, parece que a pessoa fica melhor ainda. E é isso que a gente vai ver hoje. O salmista vai exaltar a Deus,
Só que vai falar assim, apesar de ele ser tão grande, ter toda a inteligência do mundo possível, saber de tudo, ele se importa, inclusive, com o nosso coração quebrado. A gente vai ver aqui que o Salmo ele fala do coração, né? Que ele cuida do coração. É mais ou menos assim, gente, sabe quando você está triste, angustiado? Você pode levar isso para Deus. Isso é o que faz esse salmo tão especial. A gente vai ver a grandeza de Deus, que é incomparável, mas o fato dele se preocupar com a gente, e não somente com a gente, o salmo vai descrever como ele cuida dos animais. E que as coisas não são aleatórias, acontecem assim, as coisas vão acontecendo, e é isso. Não é assim. Deus ele cuida e controla todas as coisas. E o que a gente tem que fazer com isso? Eu vou ler então a partir do versículo 1 e a gente vai dar seguimento ao versículo 1. Louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus e como é agradável e apropriado. Aqui na minha versão ele usou a palavra apropriado. É interessante isso porque é algo que a gente, eu vou fazer uma comparação aqui, mas é uma comparação. Mas sabe quando você vai sair, vai vestir uma roupa para sair para uma festa, ou para um casamento, ou para qualquer coisa que seja. Você pega, vai no espelho, as mulheres fazem isso bem mais do que os homens, e você pega, troca de roupa, olha no espelho e fala, isso aqui caiu bem, isso aqui não está bem. Assista, às vezes, quando eu ponho uma roupa, ela fala, você vai sair assim? Não cai bem em você. E, sei lá, tá bom, velho, eu troco. Aqui a palavra utilizada é assim, sabe o que cai bem para Deus? Louvor a Ele. O louvor a Deus é perfeito para Ele. Por que é perfeito? Por que é agradável? Por causa de tudo isso que ele vai descrever aqui. A gente vai voltar nisso, nesse primeiro versículo, em todo o Salmo. Por que é apropriado? Por que se existe alguém ou algo nesse universo que tem que receber louvores, é Deus. É aquela coisa do tipo, sabe quando, se a gente viesse aqui e ficasse louvando uns aos outros, ia ficar estranho. Não cai bem. É estranho. Ou quando as pessoas ficam, já viram aquela, quando tem um artista famoso, as pessoas vão no show e as pessoas fazem tudo pelo artista e as pessoas idolatram literalmente o artista. É estranho assim, não cai bem. Para Deus cai. É isso que o salmista está dizendo. Se tem alguém ou algo nesse universo que encaixa perfeitamente o fato de receber louvor, é Deus. Por que é isso? Versículo 2. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Aqui ele está falando do evento histórico. Eu não vou entrar muito nisso, porque senão vai desviar o foco da aula que eu estou querendo trazer aqui. Versículo 3. Ele cura-os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Olha que interessante, né? Ele acabou de falar que louvor a Deus é bom. E acabou de falar que Deus, versículo 1, né? Que é bom. É interessante que a gente vai ver que assim, não é bom exatamente para Deus. Deus não precisa de louvor. Deus não precisa de nada disso. É bom para quem? É bom para a gente. A gente pode achar que eu não queria usar essa palavra, mas é como se a maneira como ele está trazendo aqui é como se fosse assim, a nossa obrigação é louvar Deus. Só que a palavra obrigação, a gente já pensa, obrigação, a gente tem uma relação ruim com as obrigações. Só pode comer a sobremesa depois do almoço. Primeiro você trabalha 11 meses, daí você tira suas férias. Só pode descansar no fim de semana depois de trabalhar os 5 dias. A gente tem essa relação com as obrigações, mas aqui não é obrigação, mas não é exatamente isso. Como se, tá bom, vou louvar a Deus e Ele vai me abençoar por isso. Não é isso. A adoração em si é a coisa boa pra gente. Fortalece a nossa mente,
dá vigor para a gente, descansa o nosso coração e faz a gente reordenar as nossas prioridades. É isso que o salmista está dizendo. E ele está dizendo por que faz isso. Porque o Senhor, versículo 2, reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixo as suas feridas. Mas antes de entrar nessa parte mais ainda que ele no versículo 13 ele já entra num Deus é grande e ele cuida da gente. Antes de entrar nisso, eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos 4, 5, o 8, o 9 e assim por diante. Olha como ele está descrevendo Deus. Ele conta as estrelas e chama cada um pelo seu nome. Versículo 4. É interessante que as estrelas, não sei se vocês acompanham, mas recentemente construíram um telescópio novo. O telescópio até um tempo atrás mais avançado era o Hubble. Vocês já devem ter ouvido falar do Hubble. Agora eles construíram um novo telescópio chamado James Webb. E a gente está olhando agora, descobrindo coisas que ninguém nunca tinha visto. Ninguém humano. Quer dizer, tem um ser humano que já viu isso, que é o Senhor Jesus, mas isso é outra coisa. Mas assim, nós nunca tínhamos olhado para os cantos do universo como nós estamos olhando agora. E Deus já estava lá. Deus já sabia que estava lá. Não somente ele sabia, como hoje ele está dizendo. Fui eu que fiz. A gente olha as estrelas agora e tem umas imagens fantásticas, assim, muito bonitas mesmo. E basicamente Deus estava falando: vocês gostaram? Foi eu que coloquei. Eu que coloquei essa cor aqui. E é interessante que a gente pega, quando a gente olha para uma estrela, e os astrônomos, quando alguém descobre a estrela, basicamente assim, quem descobre a estrela pode dar o nome. E tem várias: Betelgeuse, Nebulosa de Caranguejo, Órion, as Três Marias. As Três Marias não é o nome oficial, mas enfim. Às vezes é só um código assim. Mas basicamente quem descobre as estrelas dá o nome. Mas, interessante que elas já têm nome. Deus que deu o nome para elas. A gente só dá o nome para elas porque é mais o nosso entendimento. Mas Deus, ele sabe disso. Ele também ainda assim, ele sabendo o nome delas, ele usa o nome que nós mesmos damos para elas para se comunicar com a gente. Pode falar. Você levantou a mão? Você levantou a mão, pastor? Não. Não? Ah, tá. Quando ele vai falar, Deus vai falar com Jó, ele fala das 7 estrelas, ele fala do Órion. Esses são nomes que nós demos para essas estrelas. Mas Deus usa esses nomes para poder se comunicar com a gente. É um Deus condescendente. Ele usa esses nomes que nós mesmos demos e fala, ó... Se eu não me engano, a Órion é uma constelação, né? É a constelação de Órion. É Deus... Eu dei o nome falando, dei o nome das estrelas, mas eu vou usar o nome que vocês deram, porque eu quero me comunicar com vocês. E olha que interessante, ele continua aqui nos versículos... versículo 5. O nosso Senhor é grande, o seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. O salmista ele continua nessa ideia. Ele olhou para as estrelas e falou, eu vou tentar comparar o conhecimento de Deus com as estrelas. O conhecimento de Deus é tão vasto que ele nomeou cada estrela. E se vocês já olharam para o céu, não em São Paulo, mas no interior, vocês sabem que é praticamente impossível contar. Hoje a gente consegue ter uma noção de contar as estrelas porque nós temos computadores avançadíssimos que fazem isso para a gente. E mesmo assim nós temos apenas uma estimativa. A gente fala, é mais ou menos isso aqui a quantidade de estrelas. Basicamente o salmista está dizendo que o Senhor ele fez as estrelas e nomeou cada uma delas. E diz, é impossível medir o seu entendimento. Versículo... Olha que interessante também. Versículo 8. Ele cobre os céus de nuvens, provê a chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens, dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Olha que interessante.
ele está dizendo que Deus ele controla também todas as coisas. Sabe quando você olha, você acorda de manhã e você não sabe se vai chover, se vai fazer sol, e você vê o clima para tentar entender se você sai de guarda-chuva ou se você sai de regata. E às vezes em São Paulo é complicado, porque você tem que sair com uma capa de chuva, com guarda-chuva, com uma troca de roupa, porque está uma blusa e uma regata, porque vai mudar tudo. E às vezes a gente pode pensar assim, né? Deus, podia manter as coisas um pouquinho mais estáveis, assim, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Hoje em dia, por causa do avanço da tecnologia, a gente consegue prever mais ou menos. A previsão ela acerta, assim, muitas vezes, mas não tem certeza absoluta. Tanto é porque a gente sai, fica tendo que ter blusa, capa de chuva, bermuda, todos no carro para poder se preparar para o que vai vir. Mas aqui está dizendo que Deus ele sabe dessas coisas, ele controla todas essas coisas. Deus ele, nesses locais onde tem furacões, maremotos, terremotos, eventos que não tem muito aqui, as pessoas oram às vezes porque se vem um furacão, as pessoas oram para Deus, para o Senhor abençoar e desviar o furacão, né, para onde o furacão está vindo, né, basicamente está ameaçando a vida deles. Essas coisas não são tolice de pedir para Deus. Não é tolice pedir para Deus chuva. Não é tolice pedir para Deus que Deus abençoe porque está muito calor e vai ter seca e vai ficar ruim a eletricidade, ou que a plantação vai morrer por causa da seca ou por causa da chuva, do granizo. Não é tolice pedir essas coisas para Deus, porque Ele fez essas coisas e Ele controla. E Deus, apesar de a gente não saber exatamente, a gente achar que as coisas são incontroláveis, está falando que Deus, Ele colocou um certo padrão nas coisas. Por mais que às vezes seja difícil num dia a gente entender se vai fazer chuva, sol, e às vezes muda rapidamente as coisas, a gente sabe que tem a estação de inverno, verão, primavera e outono. E foi Deus que falou isso. Deus falou para Noé que ia fazer isso. Ele disse que assim, eu vou colocar uma certa estabilidade para poder a vida ser viável na terra. Para ter tempo de colher, para ter tempo de plantar, para ter tempo de colher, para ter tempo de plantar, para ter tempo de descansar. Deus ele deixou essas estações para a gente poder se adaptar. Porque nós somos seres complicados. A gente precisa dessas coisas assim. Imagine se fosse, vamos plantar hoje para ter a colheita, mas amanhã já virou tudo, já virou inverno. E, enfim, a vida ela fica mais complicada se essas coisas não são, se não tem uma ordem. Basta ver, às vezes quando chove muito em São Paulo e para tudo, né? Cai energia e tal. Mas assim, por mais que às vezes tenha esses problemas, Deus ele colocou uma ordem nas coisas. Normalmente a gente sabe que entre maio e julho não vai cair essa tempestade que cai em dezembro ou em janeiro. Deus ele prometeu para Noé que ele ia fazer isso. E o salmista aqui ele está dizendo que Deus controla todas essas coisas. Ele controla a natureza. É interessante que essa ideia de controle da natureza, todas as coisas, é vista lá no Novo Testamento. E é uma das coisas que fazem os discípulos enxergar que Jesus Cristo não era só um homem, um profeta, mas o próprio Deus. Como eu citei na aula passada a respeito de quando os discípulos olham para o Senhor Jesus controlando a natureza, basicamente lá no barco, e fala para a tempestade se acalmar, eles entendem assim que Jesus Cristo era Deus. Porque só, como o salmista está dizendo aqui, é Deus que controla essas coisas. É Deus que faz cair a chuva, é Deus que faz parar a chuva. E assim por diante. Olha que interessante. Versículo 9. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. É interessante isso porque, às vezes, para exemplificar qual que é o tamanho do controle de Deus sobre todas as coisas, a gente acha às vezes que o passarinho ele está voando ali e tá. Como é que eles se alimentam? A palavra diz que é Deus que prepara todas as coisas, para todos os animais. E veja, o salmista está mostrando aqui um Deus muito grande,
que sabe de todas as coisas, que dá nome das estrelas, mas os pequenos animais são alimentados por ele também. Ou seja, as coisas na natureza também não são aleatórias. É Deus que prepara todas as coisas, todas as condições, inclusive para os animais sobreviverem. Apesar da natureza ser bastante no sentido, não é algo, não quero trazer uma visão romântica que tudo na natureza é perfeito. Se você assistir aquelas séries do Discovery Channel dos animais na África, é bem tenso assim, porque as coisas não são para a nossa realidade, é como se fosse que natureza cruel, mas é Deus que está controlando todas as coisas. E a natureza não sai do jeito que a gente às vezes acha que deveria ser, por causa do pecado, né? Nós sabemos que tem algo errado, mas mesmo assim é Deus que controla todas as coisas. Então, o salmista está falando da grandeza de Deus, e falou que Deus controla todas as coisas, e que Ele sabe de todas as coisas, que é impossível medir o entendimento de Deus. E nós vemos diversas passagens na Bíblia que Deus, ele basicamente ele fez a terra, ele controla todas as coisas, e a Ele pertence toda a terra. Essa ideia é muito importante porque, sabe quando você compra a sua casa e você põe ela no seu nome? Então, ela não é sua, exatamente sua. As coisas são de Deus. Só que Ele deixa a gente cuidar da terra, como Ele disse para Adão. Acho que os que têm filho aqui sabem, vai ter uma ideia melhor do que eu quero dizer, mas sabe quando você dá mesada para o seu filho e diz, olha, está aqui um pouco de dinheiro para você administrar? Ou você fala assim, olha, o seu quarto você cuida, o seu quarto você tem que manter ele organizado. Deus é mais ou menos assim com a gente. Olha, a terra inteira é minha. Assim como você não dá o orçamento para a família, para o seu filho cuidar, você só dá uma parte, só mesada. E você não deixa a casa inteira para ele cuidar. Você fala, cuida pelo menos do seu quarto. Deus faz mais ou menos assim com a gente. Olha, está aqui a terra para vocês cuidarem. E o exercício de domínio e de poder que Deus pede para a gente exercer é mais ou menos assim, cuidem dessa propriedade que é minha. É como se a gente fosse mais ou menos o caseiro, sabe o caseiro da fazenda, da chácara? O mordomo. Deus fala assim, olha, isso aqui é meu, mas eu deixo na mão de vocês para vocês cuidarem. É mais ou menos isso. Tem uma frase interessante, deixa eu procurar aqui. Que eu vou procurar. Que é do Abraham Kuyper, que ele fala: nenhum centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre o qual Cristo é soberano de sobre tudo, e não fale assim, é meu. Não existe nenhum lugar no universo, nenhum sequer, na lua, sol, a sua casa, o seu coração. Não existe nenhum lugar que Jesus Cristo não fale, é meu. Ou seja, todas as coisas Deus controla, todas as coisas estão na mão dele. E não somente como estão na mão, como Deus controla todas as coisas. Ele faz as coisas acontecerem por causa do poder dele. Mas vem a parte interessante, nós acabamos de dar essa descrição incomparável de Deus, de seu poderio, e de como ele controla todas as coisas, alimenta os animais, controla as estações do ano. Mas olha que interessante, como a gente vê um Deus grande e a gente pode descansar, por assim dizer, porque não é como nossos artistas, que a gente, os artistas são grandes, a gente fica de longe assim, olhando aquele artista e achando que ele está muito distante. Sim, os artistas estão distantes. As pessoas que vocês seguem no Instagram, eles não fazem a mínima ideia de quem vocês são. Eles não sabem dos seus problemas, eles não sabem se você
tem emprego, se você está com emprego, ou se você tem emprego, mas está passando por dificuldades financeiras, ou se você tem um problema de saúde a resolver. Eles não sabem isso. Mas ao contrário, Deus sabe dessas coisas. Olha como ele diz no versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Versículo 6. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Versículo 8. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Olha que interessante. Ele acabou de dar essa descrição de Deus, essa descrição incomparável de Deus, e Deus está preocupado com o seu coração, que são coisas que às vezes a gente não mostra para ninguém. Sabe aquela brincadeira que a gente fala que a pessoa é toda durona, tal, mas ela vai lá pro banho e chora, para chorar num lugar escondido? É isso que o salmista está dizendo. O que está no seu coração, que te incomoda, que faz às vezes você ficar em claro, Deus ele sabe disso. E ele se importa com isso. E ele, como diz aqui na minha versão, ele enfaixa as suas feridas. Alguém tem uma versão diferente? Como é que está na Bíblia? Que está na Ara ou na Arque? Ele liga as feridas. Então, Deus ele sabe disso. Ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe das nossas dificuldades. E isso é a característica que deixa Deus ainda maior. Porque a gente pode pensar que Deus, é Deus distante. Algumas pessoas acham que Deus até criou o mundo, mas é como se ele tivesse dado corda no mundo, aquele brinquedo de corda, e deixou o mundo solto, rodando. Como se fosse aqueles carrinhos que você dá corda e ele vai, até que uma hora vai acabar a corda e acabou. Deus não é assim. Deus ele mantém todas as coisas sob o poder dele. E mesmo assim, aquilo que está preocupando o seu coração, Deus se importa com ele. A gente viu bastante isso em Ruth. Ruth amargurada, viúva, com problemas financeiros. E Deus preocupado com o coração de Ruth. Preocupado com que Ruth estava se preocupando, por assim dizer. Olha como ele vai além disso. Versículo 13. Ele fala, na verdade, no 12, olha só. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Senhor, Sião. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou os seus filhos dentro de seus muros. Olha que interessante. Existe coisa tão comum que seja nós nos preocupados com a nossa segurança? A gente vive em São Paulo, gente. Se a gente vê 2 caras vindo numa moto, o que você faz? Já esconde a carteira. Ou quando você... esqueci a porta ao portão aberto. Ou esqueceu a chave do carro dentro do carro. Olha que interessante. Deus sabe disso. Deus sabe que a gente se preocupa com a nossa segurança. Os pais também vão entender isso. Que está dizendo aqui. Abençoa os seus filhos dentro de seus muros. Sabe quando seu filho sai e você fica preocupado? Que sai à noite. E você está preocupado com a segurança do seu filho? Deus sabe disso. E Ele também está preocupado com isso. Ou seja, Deus sabe das nossas angústias. Deus sabe das coisas que deixam a gente em claro, com insônia. Deus sabe dessas coisas. As suas preocupações que vocês têm com as suas finanças, com os seus trabalhos. Os pais preocupados com os filhos. Deus sabe disso. Então, olha como o salmista está fazendo aqui. Ele está descrevendo um Deus enorme, gigante, todo-poderoso, que você não consegue imaginar o quão poderoso ele é. Tamanho que ele conta as estrelas e sabe o nome delas. E mesmo assim ele está preocupado com as suas preocupações. E ele está preocupado, ele está dizendo, seus filhos de vocês, se vocês estão preocupados com a segurança dele, eu também estou preocupado. E eu estou guardando eles. Daí a gente tem um ponto de virada aqui, né? Dito tudo isso, fala de Deus, ele está falando de Deus, ele está falando que Deus ele cuida todas as coisas, ele controla todo o universo, ele sustenta todo o universo.
E Ele está preocupado com as nossas preocupações. Ele sabe dessas coisas. E olha como Ele diz. E o que Deus espera da gente? Esse é o nosso ponto de virada, então. Nosso primeiro ponto é como Deus é grande, como Ele fez todas as coisas. O segundo ponto é como Deus controla todas as coisas e que Ele faz as coisas acontecerem de acordo com o decreto dele. E o nosso terceiro e último ponto é Deus, o que Ele quer da gente com isso? Ele quer louvor. É por isso que lá no início, no versículo 1, eu comecei dizendo, se tem alguém ou algo que é perfeito para receber louvor no universo inteiro, é Deus. Por causa de todas essas características. Não somente é um Deus grande, mas é um Deus que se importa com a gente. De modo que, ao ponto de a gente às vezes pode pensar, eu não vou incomodar Deus com o meu problema, é tão pequeno. Mas não é isso que a palavra nos diz. Ela diz que as coisas que estão no seu coração, que te preocupa, você pode levar para Deus. Inclusive as coisas mais pequenas. Inclusive as coisas que parece que não têm importância. O salmista diz que Deus está se importando com isso. E não somente isso. Ele faz algo a respeito disso. Que é, como diz, curar as feridas ou ligar as feridas. Parte de ligar as feridas é exatamente o louvor a Deus. O louvor a Deus proporciona, é parte da cura que Deus faz a gente, que acalma o coração, que deixa a gente mais calmo e deixa a gente mais seguro. O louvor faz parte disso. Pode falar. Interessante que o louvor a Deus é digno de louvor. Mas aqui vou ler um versículo no Salmo 33, Sim. Versículo 1, dê alegria, cantem, dê alegria ao Senhor, vocês são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Aí está falando quem é esse, quem é essa pessoa, né? É só os retos, só os justos. Quem por exemplo, o ímpio ele não louva. Esse é o grande problema da humanidade que Paulo diz, né? Olhem para a natureza, por exemplo, e não dá louvor a Deus. Ele, quando você vai falar de Jesus, ele fica sem jeito, ele fica constrangido com essa coisa de louvor a Deus. Ele não está muito preocupado com isso. Então, quem louva o Senhor, de quem Deus recebe o louvor? No 12 aí também fala sobre isso, é Jerusalém, é Sião que louva o Senhor. Porque o mundo ele não louva a Deus, ele não está ligando com isso. Aliás, ao contrário, ele sempre constrangido com o louvor. Vai falar de Jesus no meio de um monte de gente, você vê. Todo mundo olha para você, atravessar, sem jeito, porque ele constrange. Ele sempre constrangido com esse negócio de louvar. Ele fala, no versículo 19 e 20 que ele fala, as outras nações não conhecem a Deus. Né? Então é isso que Deus quer da gente. Tanto que ele faz esse ponto de virada aqui, ele fala aqui, e o que impressiona a Deus? O que Deus quer da gente, depois de tudo isso que o salmista acabou de apresentar para a gente? Versículo 10, 11, e ele emenda no 12, né? Versículo 10. O seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. O Senhor se agrada de quê? Dos que o temem. Isso é muito interessante porque a gente pensa o contrário. Pensa em alguém poderoso. Uma nação poderosa. Tem o quê? Tem exércitos. Tem caças. Ogivas nucleares. A gente está vendo que tem uma guerra agora. E tem vários gráficos que ficam comparando o poderio da Rússia e o poderio da Ucrânia. E as outras nações estão ajudando a Ucrânia. Elas são nações poderosas. O Senhor olha e fala, isso não é nada. Isso não me impressiona. Não importa quão forte você é. Não importa o quão inteligente você é. Tem uma coisa que para mim importa, Deus falando. É os que temem ao Senhor e que põem esperança e os que põem a esperança em seu amor. É disso que Deus se agrada. Deus se agrada exatamente de receber louvor e ser temido pelos filhos dele.
E é só isso. E não existe algo muito mais complicado que isso. É complicado porque a gente se mistura, a nossa vida é contraditória, cheia de contradições, e é complicada mesmo. Mas Deus fala assim, eu não quero que você fique forte, eu não quero que você fique mais inteligente, eu não quero que você seja aquela pessoa capaz. Eu só quero que você me ame e me tema. Deus, ele quer um relacionamento. Ele não quer que a gente fique fazendo coisas e tal. É simples. Por isso que o versículo 11 faz esse ponto de virada assim. Ele acabou de falar do poder de Deus. Para que Deus vai ficar impressionado com alguém poderoso? Sendo que ele criou todas as coisas. Ele não precisa disso. Ele nem quer isso. Deus está dizendo, eu me importo com vocês. Eu só quero um relacionamento com vocês. Eu quero que vocês me amem e me temam. E ele faz esse ponto de virada, né, que eu acabei de falar, sobre o versículo 12, 13 e 14. Deus está dizendo que ele está preocupado com a nossa segurança, com a segurança dos nossos filhos, com a segurança das pessoas que nós gostamos. Ele fala aqui, o versículo 15, ele envia as suas ordens ao mundo, e sua palavra corre veloz. Ele envia a neve como lã branca, e espalha a geada sobre a terra como cinzas. Lança o granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Olha que interessante. Ele está falando aqui da parte que eu acabei de dizer, que Deus, ele controla todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder. E ele está preocupado com esse relacionamento. Olha que interessante. Ele finaliza dizendo, né? Essas coisas foram reveladas a quem? Versículo 19. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos, seus estatutos a Israel. Não fez o mesmo como nenhuma outra nação. Elas não conhecem os seus estatutos, louvado seja Deus. Olha que interessante, então. Parece que as outras nações não sabem disso. Ou não querem saber, como Paulo disse. As pessoas não querem saber disso. As pessoas não têm esse conforto que nós temos de que Deus controla todas as coisas, de que Deus está preocupado conosco. As outras pessoas ficam vivendo, buscando nas coisas criadas esse conforto e essa segurança. Já viu histórias de quem perdeu todo o seu dinheiro e acabou se matando? Era alguém que estava em profunda angústia porque perdeu a sua segurança. Existem muitos outros exemplos. As pessoas se desesperam por isso. Nós, muitas vezes, não são as outras pessoas, tá? Eu não quero que vocês pensem que as pessoas de fora se desesperam por isso. A gente não. Nós também nos desesperamos. Mas a diferença aqui é que Deus está mostrando para a gente, dizendo, não se desespere por isso. Vocês não precisam ficar desesperados por isso. Eu cuido de todas as coisas, inclusive dos pardais. E, mais do que isso, né? Vocês conhecem essas coisas. E não somente isso, eu vou revelar a minha vontade para vocês, a minha palavra. Essa palavra que Deus fala que revelou a sua palavra a Jacó, seus decretos, seus estatutos a Israel. A gente também não sabia disso. Nós também não sabíamos desses decretos, desses estatutos. Mas Deus preparou um caminho apontando que não somente mais judeus, não é somente mais em Jerusalém ou Sião. O Senhor Jesus Cristo, a própria revelação suprema de Deus, aquele que diz que é a própria palavra, veio e ele revelou também essas coisas a nós, que nós hoje somos a igreja. Nós somos agora o Israel. A igreja hoje é composta não somente só por judeus, não é um grupo étnico. Se você nasceu naquele lugar, você é judeu e você sabe os decretos de Deus. Não é assim mais. Deus revelou a nós, a igreja, todos os seus decretos, todos os seus estatutos, a revelação plena e máxima dele. De modo que, lá em Hebreus fala que Deus ele falou de muitas formas antigamente pelos pais, pelos profetas e pela palavra. Hoje ele nos fala pelo Filho. De modo que tudo isso que Deus revelou antigamente às pessoas, que era um grupo étnico pequeno ali, Deus revelou para nós através do Filho. De modo que nós não precisamos mais
ficar às vezes com medo, que diz aqui no versículo 19, revelou a sua palavra a Jacó e seus decretos e estatutos a Israel, e não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Nós não somos israelitas. Nós não nascemos no Oriente Médio. O que a gente faz? Não tem problema. Nós temos algo melhor hoje. Nós temos algo superior ao que Israel tinha. Nós temos um mediador melhor. Nós temos uma revelação melhor. E não somente isso, um templo melhor também. Ou seja, isso que o salmista está dizendo aqui, que já confortava ele, não é nada comparado ao que nós temos hoje, com a revelação plena do Senhor Jesus. E olha que interessante, quando o Senhor Jesus vem à Terra, e Ele veio revelar o Pai a nós, Deus, Ele revelou essas coisas que o Salmo está dizendo aqui, a grandeza de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo revelou o poder dele, quando Ele revelou todas essas coisas, e quando o Senhor Jesus curou as pessoas, quando Ele se importou com as pessoas. As pessoas com os mais variados problemas se aproximavam de Cristo, Cristo resolvia. Cristo resolvia problemas de pele, Cristo resolvia problemas da mulher com menstruação descontrolada. Cristo consolou Pedro falando, Pedro, você vai me negar, mas não tem problema, estou aqui com você. Cristo consolou pessoas que estavam com problemas diversos, problemas de fome. Cristo resolveu problemas mais variados possíveis. E isso que o Salmo está dizendo aqui foi revelado de maneira muito plena e clara na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele controlando todas as coisas. Ele resolveu problemas de pescadores que não conseguiram resolver o trabalho deles. O trabalho deles era pescar, e se eles não pescavam, eles não tinham sustento. Deus foi lá, o Senhor Jesus foi lá e resolveu esse problema. E Ele mostrou de maneira mais plena ainda, quando Ele acaba oferecendo o próprio corpo dele, o próprio Deus se entregando para resolver o maior problema de todos, que é o problema do pecado. E olha que interessante como Ele vem mostrando isso. O Senhor Jesus ele tá dizendo aqui que Deus ele construiu todas as coisas, Deus ele controla todas as coisas, Deus é poderoso. E a gente tem essa imagem que é o poder dos homens, está nos exércitos, ou no dinheiro, ou na influência política. E o Senhor Jesus ele veio e fez exatamente o contrário. Todas as vezes que as pessoas achavam que ele deveria combater Roma, o que as pessoas esperavam de Jesus? Senhor, você vai criar um exército, a gente vai derrubar Roma? O Senhor Jesus falando, esse não é o meu poder. Essa não é a maneira que eu vou vencer o mal. E as pessoas todas ansiosas falando, Senhor, mas Roma está nos oprimindo. E Jesus falando, meu reino não é desse mundo. Porque, veja, se o Senhor Jesus viesse e falasse para César, esse poder que você tem aí, tudo é meu, me dá. Com um exército de anjos, como ele vai vir no Apocalipse, reger com cetro de ferro. Se Jesus fizesse isso, o que César ia fazer? Toma. Não tinha o que fazer. Ia tentar combater ele, mas não tem. Mas Deus, o Senhor Jesus, fez ao contrário. E justamente para a gente confiar nele. Porque qual que era a maior força mesmo de Roma e de César? É o poder de opressão. Existiam as leis ali e tal, que se você seguisse as leis é igual hoje. Nós seguimos as leis. Mas se a gente não seguir as leis, o que acontece? Você é preso. Em alguns países você pode ser morto. É o poder de prender. Esse é o poder último que nós detemos. O que o Senhor Jesus... Esse é o poder máximo onde os homens podem ir. A gente pode convencer os outros pela influência, pela propaganda, pela conversa ou pela violência no final. Desde violência física, no sentido de quando vocês, pais, têm que disciplinar os filhos, batendo neles, dando um safanão, para os filhos tentarem aprender alguma coisa, até a violência do Estado, que o Estado vai obrigar você a fazer alguma coisa.
Ele fala, se você não fizer isso, eu vou te prender, ou eu posso até te matar. Esse é o maior poder, e é o poder que a gente tem na nossa mente. O Senhor Jesus, Deus, ele chegou, ele combateu Roma dizendo, o maior poder que vocês têm não serve nada. Por isso que Jesus veio e morre, e depois ele ressuscita. E não somente é o maior poder de Roma, como é o poder do pecado. Por isso que Paulo ele fala assim, morte, cadê o teu aguilhão? É o maior poder da força do pecado, é o aguilhão da morte. O Senhor Jesus vem e fala, isso não tem efeito. É por isso que, quando nós estamos falando de Deus aqui no Velho Testamento e unimos com o Novo Testamento, a gente percebe o poderio de Deus. Isso que a gente julga ser a nossa segurança, que é o dinheiro, é o nosso poder, é o nosso carro blindado, é a nossa arma de fogo, são os nossos políticos, é a nossa capacidade de influência, o nosso dinheiro que a gente acumulou. Deus olha para essas coisas. Nossos políticos é a nossa maior fraqueza. No Brasil, né? Mas a gente ainda coloca a nossa esperança neles, né? Mas Deus está dizendo, essas coisas não tem poder. Eu controlo essas coisas. E ele mostra isso de maneira plena no Senhor Jesus Cristo, como Paulo ele escreve muito isso, que ele pega a morte, tira o poder da morte falando, tira o poder do pecado que é a morte, né? Ele desarma os seus inimigos. A morte, o que os inimigos podem fazer mais com Deus? Sendo que ele mostrou na cruz que é por isso que Deus, o Senhor Jesus ele mostra o mundo para o mundo de maneira última e maneira plena, que isso que esse salmo está descrevendo aqui é mostrado no Senhor Jesus, ele dizendo, vem aqui, eu venho como um de vocês, como homem, e venço aquilo que vocês acham que é o maior poder, que é a morte. Inclusive, não somente César, mas é como se César e o pecado e a morte estivessem juntos contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha e fala, essas coisas não têm poder sobre mim. Essas coisas não são um problema. Né? E o melhor de tudo é que o Senhor Jesus, esse versículo 19 e 20, ele mostra, ele fala da revelação da palavra e que Deus não fez nenhuma outra nação. Não é só mais a nação de Israel. Somos nós também, os gentios que fomos incluídos na família. E de modo que é bem simples o que Deus quer da gente, com todo esse louvor, coração humilde, temor a Ele, que nós amemos a Ele, que nós temos um relacionamento com eles. E melhor ainda, Deus sabendo que a gente não consegue fazer isso, o Senhor Jesus vem e faz isso de maneira plena e fala, é só vocês confiarem em mim. É muito mais simples do que todos os homens poderiam imaginar. É por isso que quando a gente diz do Evangelho, a gente fala que ele é uma boa notícia, porque é muito mais simples do que todas as nossas invenções e as nossas capacidades de, nós temos que ser poderosos, nós temos que fazer isso ou aquilo, sendo que o Senhor Jesus vem e revela de maneira plena esse Salmo 147 na pessoa dele, e age de maneira plena, revelando a sua palavra, controlando todas as coisas pela força do seu poder, e também cuidando de cada um de nós, da maneira como ele cuidou. Eu encerro por aqui o Salmo 147.